você, cadê você? Marcelo Fratello, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Fratello, um jeito diferente de fazer networking. É uma satisfação falar com você, que está aí prestigiando, acompanhando a gente nas redes sociais, dando incentivo, compartilhando. Fico muito honrado e muito grato. Sem vocês, o que seria do Papo de Fratello e do Marcelo, né? Mas eu fico muito grato e estou registrando aqui a todos que estão nos acompanhando. E sempre compartilhe, dê insights, dicas para a gente aprimorar os nossos episódios. E antes de apresentar a nossa convidada de honra, eu gostaria de convidá-lo e convidá-la também para acessar nossas redes sociais, em todas as plataformas, ou as principais, e principalmente o canal do YouTube, que está lá tô na íntegra, todos os vídeos. Papo de Fratello, vai ser muito importante. Se inscreva lá, dê seu like, curta, que é muito importante para a gente pegar a escala e levar ao máximo de pessoas esse conteúdo. Antes de... Estou suspeito de falar da nossa convidada, né? Estou suspeito, Léo, e a todos que estão aqui no backstage, aqui, estão nos acompanhando, porque ela é fera e talentosa. Mas antes de passar a fazer esse bate-bola, Marcelo Fratello, para quem não me conhece, 1,93 m, estou de preto, com a logomarca aqui do Papo de Fratello, calça preta e tênis branco. Para quem está aí nos acompanhando, fazendo a inclusão social e parte de pertencimento, para todos estejam conosco. Topete de Johnny Bravo, já até apelidado de Johnny Bravo, impressionante, mas enfim, de Johnny Bravo. E fico muito grato pela presença de todos aqui, estejam acompanhando. E espero que gostem muito dessa experiência com a nossa convidada. Seja bem-vinda, benvenuto, Michele. Benvenuto, Michele. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. Pessoa que eu adoro estar perto, que faz parte da minha vida, tanto como meu amigo quanto como meu paciente. E é isso aí. Vamos lá, falar tudo. Michele, obrigado. Eu que agradeço aí. Se você quiser fazer a sua descrição também aí, né? Para quem está nos acompanhando também, se quiser, fica à vontade. Mas eu falo que a Michele, pessoal, ela cuida do sorriso, né? Sorriso, aquele sorriso maravilhoso. Para chegar naquela perfeição, né, Michele? Não é fácil. Cuido, não. Mas além do sorriso, nós temos que falar muitos outros detalhes, né? Saúde bucal e etc, etc, etc. Porque as pessoas estão pensando muito na sua imagem, tudo hoje em dia, mas cadê o sorriso? Exatamente. E o sorriso é o seu cartão de visita, não tem jeito. Pois é, né? O sorriso, a face é nosso cartão de visita. E eu tô aqui justamente para desmitificar tudo isso. Muito bem, Michele. Para fazer aquele bate-papo inicial, Michele, aonde surgiu o interesse e a paixão pela odontologia? Ai, meu Deus, é uma longa história, mas eu vou resumir aqui para vocês, hein? A paixão pela odontologia veio por acaso. Eu sou bióloga de formação, terminei a minha formação como bióloga, licenciatura e bacharelado em 2002, 2003, tá? E eu fui fazer mestrado no Hospital Heliópolis de São Paulo. Eu fui convidada para fazer parte do projeto Genoma Clínico. Muita gente não tem nem ideia do que é isso, mas era um projeto lindo, onde sequenciava o DNA do nosso corpo, o DNA dos tumores, né, de alguns tipos de câncer. E a minha parte no mestrado era justamente destrinchar esse DNA dos cânceres de boca e orofaringe. Caramba. Mas eu não tinha nem ideia que um dia eu ia virar dentista. Entendeu? Então... Pontapé inicial foi aí. Exatamente. Aí o que aconteceu? Por conta, né, do meu mestrado, por conta do projeto Genoma Clínico, eu entrava dentro do centro cirúrgico, eu não precisava fazer isso, mas eu adorava fazer isso. Eu entrava dentro do centro cirúrgico para coletar as minhas amostras. Os pacientes estavam sendo operados pela equipe médica e aí, nesse momento, eles colhiam, né, coletavam a amostra, o tumor, fazia a ressecção, né, a remoção daquele tumor, um pedacinho daquele tumor vinha para mim. Para eu fazer todo o sequenciamento biópsia, pra saber disso. do DNA, entendeu? Desses dois cânceres, de boca e orofaringe. E aí surgiu a minha paixão pela odontologia. Por quê? Porque eu falava assim, eu não quero só coletar, eu não quero só olhar esse pedacinho, eu quero estar aqui, eu quero fazer isso, eu quero tirar isso também. E aí eu queria mais.
foi onde eu resolvi entrar na faculdade de odontologia já depois da conclusão do meu mestrado. Então, eu fui num caminho meio inverso. De biologia, depois já engatou já na Exato. odontologia. Mestrado em Ciências da Saúde, né? Sou mestre em Ciências da Saúde, mas foi um caminho reverso. Primeiro, eu fiz o mestrado para depois fazer a graduação, entendeu? E aí, entrei na graduação de odontologia e aí eu descobri a minha verdadeira vocação. A paixão. A paixão. Engraçado, né? Você vê essa mudança, mas muito próximo também, né? Você estava ali, você se sensibilizou numa situação, falou, cara, isso aqui despertou um insight, um interesse e foi pra cima, né? Exatamente. Ambas, né, as profissões voltadas à área da saúde. Então, mas foi só um start. Mas se eu te falar assim, Michele, antes disso, já tinha passado pela sua cabeça fazer odontologia? Cara, a resposta é não. Que louco, né? Muito louco. Não, e o que é interessante é o seguinte, né, Michele? Hoje, assim, não sei, você pode falar melhor, até porque você é autoridade do assunto, mas hoje os pacientes, né, as pessoas estão muito preocupadas com a sua estética, imagem, etc, etc. Certo? Cara, é um mercado gigantesco, é um mercado que vem crescendo a cada ano, entendeu? As indústrias, os profissionais, eles vêm se dedicando muito para a parte estética, porque realmente é uma coisa surreal. E não é só nível Brasil, é nível mundo. Então, mas como que tá essa... É natural que os artistas, né? Muitas celebridades que vão lá, muitas celebridades vão lá, né, Michele? Algumas. Algumas. Era esconde as 7 chaves, que não pode, né? É verdade, né? O sigilo do paciente em primeiro lugar. Isso aí, é ética profissional. Exatamente. E aí o que acontece? E ela, é óbvio que tem essa parte de estética, mas eu vejo também as pessoas muito esquecendo, lembrando muito da parte estética, mas olhando, os profissionais não estão olhando muito essa parte principal, raiz, né? Que é uma cárie, como se diz, um tártaro, um canal. E hoje são poucos profissionais que estão cuidando disso também. Então, muito mais profissionais na parte de estética, né, Michele? Não sei se eu tô errado. Não, você tá certíssimo. Que, assim, cara, o cara precisa de uma higiene bucal. O cara dá uma escovadinha lá qualquer, não usa um fio dental, não usa lá como chama, um Listerine, fazendo propaganda aqui para Listerine, enfim. Mas tá faltando esse básico, né? Para depois pensar na parte de estética. Claro, com certeza. Porque, assim, a estética, ela sempre vem como consequência da função. Entendeu? Então, se você tem uma perda da preservação da sua função dentária, da sua função de oclusão, cara, você não tem estética. Entendeu? Então, primeiro a gente olha para a base, que é a função. E essa estética sempre vai vir como consequência. Entendeu? Mas como está hoje a odontologia? Ela está acessível à população? Porque eu vejo o seguinte, passado a pandemia, é natural que tudo inflacionou, né, Michele? Exato. Hoje as pessoas querem um dentista, querem nos médicos, querem fazer o serviço, mas estão sem grana. Essa é a realidade da população brasileira, né? Não estou falando da odontologia. Com certeza. Como você está analisando esse momento? Ou você acha que isso está normal? Já era assim? Potencializou? Como você está vendo isso? O mercado da odontologia clínica, de fato, ele teve uma queda, tá? Nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia. Durante a pandemia, foi um mercado que cresceu, foi muito bom, tá? Depois da pandemia, deu uma declinada no nosso mercado. Por quê? Por conta de um conjunto de fatores, tá? A odontologia, ela não é tão acessível, tá? Hoje, o SUS, ele dá mais subsídios. Hoje existem dentistas no SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que são contratados. Então, antigamente, a gente só tinha dentistas concursados. Hoje, não. Além dos concursados, a gente tem dentistas contratados para suprir melhor a demanda. Só que essa demanda é mais do atendimento básico, entendeu? Então, por exemplo, o que você consegue... Uma extração, uma cárie. Exatamente. Você consegue fazer o atendimento básico. Muitos locais já te dão possibilidade de fazer próteses, né? Que são reposições dentárias artificiais pelo SUS. Porém, a fila ainda é muito grande. Entendeu? E aí acaba sobrecarregando o particular. Por quê? Porque se você tiver uma dor de dente, você não tem como esperar. Se bem que, se você tiver uma dor de dente, se você tiver com um problema considerável, grave, uma infecção dentária, qualquer ambiente hospitalar pode te ajudar.
tá? Independente, porque em todos os hospitais existe uma equipe de bucomaxilofacial. E o bucomaxilofacial é cirurgião dentista em primeiro lugar, entendeu? Que isso é uma discussão aí que eu tava até conversando com você e quem tá nos acompanhando. Exato, Tá um choque aí, né? Exatamente. Entre os conselhos aí, né? Da medicina e da odontologia, né? Sim, Até queria que você abordasse um pouco esse tema. Não para gerar polêmica, mas só para alertar e Claro. gerar isso uma conscientização, né? Claro, com certeza. Então, assim, de um ano para cá, existe um grande impasse. Eu não diria que é uma briga, é um impasse. Como tudo, né, na área da saúde, tem que ser alinhado e acertado, tá? Por exemplo, existem também a mídia sensacionalista, tá? Que a gente não pode deixar isso sem colocar em pauta aqui. Por exemplo, ninguém fala que o bucomaxilo está dentro do hospital quando um paciente sofre um trauma, quando ele é atropelado, quando ele é baleado, certo? Ou se ele cair de uma escada, de uma laje, qualquer coisa que seja. Procedimento mal feito. Exato. Então, ele vai se deparar com quem? E se atingir a face, com quem que ele se depara no seu primeiro atendimento dentro do ambiente hospitalar? Com a equipe de bucomaxilo. Nós somos capacitados durante as nossas especializações e durante a nossa residência médica, né, de bucomaxilofacial, que é composta por 3 anos de residência, R1, R2, R3, como qualquer residência médica, tá? Nós estamos capacitados e estudamos para resolver politraumas de face. Ou seja, se você quebrou o nariz... Exato. Se você quebrou o nariz, o buco pode resolver. Se você quebrou a base da órbita, o buco pode resolver. Se você quebrou qualquer osso do seu rosto, o buco pode resolver. Lógico que, às vezes, junto, né, com alguma outra equipe, como também acontece na medicina, tá? Então, a gente entra com uma equipe multidisciplinar dentro de um centro cirúrgico para reconstruir toda a face de uma pessoa, tá? E aí, dentro disso tudo, como eu te disse antes, o mercado da estética começou a crescer, começou a aquecer aqui no nosso país, tá? E o bucomaxilo começou a pegar uma porcentagem desse mercado. Aliás, eu até queria que você explorasse um pouquinho, até para as pessoas se familiarizarem mais, Michele. O que é o bucomaxilo? Qual a parte de cada detalhe da face, né? Até queria que você explicasse, aprofundasse um pouquinho, para o pessoal entender. Pô, o que faz o bucomaxilo? Porque o cara fala assim, mas o que é o bucomaxilo? Eu tô olhando a gente lá em casa, né? Exato, com certeza. Não, o bucomaxilo é aquela pessoa que reconstrói a sua face. Então, por exemplo, pessoas que têm deformidades faciais, lábio leporino. O que é um lábio leporino? Que tem uma fissura, entendeu? Pessoas que não têm palato, ou pode ser uma coisa congênita ou algo adquirido, num acidente, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, é o bucomaxilo que vai reconstruir. É o bucomaxilo, por exemplo, que pode fazer uma prótese de olho. É o protético. O mesmo protético que faz dente, faz prótese de olho. Ou seja, se num acidente o olho ficar perdido, você vai ter que fazer um suporte, digamos assim, não sei se é isso que fala, né? Exatamente. Junto com o médico, simultaneamente, ou só você que toca essa parte? Dependendo dos comprometimentos, entendeu? Então, por exemplo, se tem comprometimento vascular, entra o vascular junto com a equipe de buco. Se tem algum comprometimento neural, entra o neurologista, tanto o neuroclínico quanto o neurocirurgião, junto com a equipe da buco. Entendeu? Então, assim, de fato, é impossível eu falar pra você que alguma especialidade consegue trabalhar sozinha. Não consegue. Tá? Todas as especialidades, elas precisam de multifunções, porque o nosso corpo é uma complexidade que não dá para explicar, entendeu? Então, assim... Muitos detalhes, né? São muitos detalhes. É composto de pele, de osso, de nervo, de artéria, veias, de tudo, entendeu? Então, não tem como uma especialidade sozinha resolver tudo, na maioria das vezes. Então, a gente entra em conjunto, tá? E aí veio essa questão, né, que está muito fervorosa nos dias de hoje, que é o papel do bucomaxilo. Ou seja, se o bucomaxilo dentro do hospital, ele é capaz e ele tem competência para tratar, numa véspera de Natal, numa véspera de um ano novo, um indivíduo, tá, às vezes indigente,
traumatizado e salvar a sua vida, por que que ele não é capaz de tirar uma pelinha do olho? Por que que ele não é capaz de corrigir o seu nariz, sendo que a gente é capaz de corrigir retrognatismo e prognatismo, ou seja, quem tem os dentes muito para frente ou muito para trás, certo? Que isso também é a área de atuação do cirurgião bucomaxilo. Então, assim, cara, dá uma placa, um parafuso e um bisturi na mão de um buco que você sai novo. Faz acontecer, né? Faz E outra, você acontecer. tá trazendo esperança, né? Porque a partir de um trauma desse aí, a pessoa perde totalmente Exato, o exatamente. desânimo da vida, a motivação. Exatamente. Indo por outra linha, por exemplo, a gente trata abscessos de pescoço, tá? Então, a gente abre o pescoço, drena um abscesso. E por que que nós não somos capazes de tirar uma gordura? Você entendeu? Eu acho que também entra a sensibilidade profissional. Né? Exatamente. Que aí Mas você vai aí olhar isso. entra, lógico, né? É aquilo que a gente sempre fala. Entra uma reserva de mercado, tá? É uma briga por causa de uma reserva de mercado. Entre tá? os médicos e os dentistas. Da parte médica e sendo que tem lugar para todo mundo. Certíssimo. Tem lugar para todo mundo. Até que o principal aqui é a vida. Não é Exato. o ego, né? Não é Com só certeza, porque é o que eu sempre falo. Quem é o herói da minha história? Não sou eu, é o meu paciente. Não há dúvida, não há Eu só dúvida. sou a mentora, eu só sou quem conduzo aquele caso pro meu herói ficar feliz. É isso aí. Entendeu? Então não é sobre mim, é sobre o meu paciente. É isso mesmo. Além de você estar mexendo, você está salvando vidas, né? Exatamente. Então, E o meu paciente, ele pode sim, dentro de uma competência, ter um direito de escolha. É direito dele. É direito constitucional. Ah, não há dúvida. Mas isso que eu ia falar, como que, até pegando esse gancho, como que o governo está analisando isso? Porque fica aquela dos conselhos e o governo tem que interferir, que é uma autarquia, o poder do Brasil, para poder falar, olha, médico, tem a sensibilidade aqui, dentista, ou tem a sensibilidade aqui. Claro. E eu ou também... eles ficam meio no backstage lá, não querem saber de nada. Não, assim, existe muitos desembargadores, tá? Alguns tribunais de justiça já entendendo Tem tudo isso. jurisprudência. Já entendendo tudo isso que eu estou te falando. Muitos profissionais já têm uma liminar judicial para atuar nessas áreas, tá? Ainda o Conselho Federal de Odontologia, ele não legalizou isso 100%. Tá? Mas algumas jurisprudências, alguns tribunais já veem isso como área de atuação do dentista. Qual é a área de atuação do cirurgião dentista especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial? Linha do cabelo, tá? Ossoioide, tragos a tragos, orelha a orelha. Essa é a área de atuação. Dentro desta área de atuação, eu sou obrigada, para me formar na residência, saber de todas as estruturas. Não só das estruturas internas, como das estruturas externas. Entendeu? Como eu te falei, são 3 anos de residência. Mas aí, eu levanto também uma bandeira que eu entendo a preocupação da classe médica, que é a mesma preocupação da classe odontológica. Pessoas, profissionais, não capacitados, que vão e fazem um curso de 2, 3 dias, estão mutilando pessoas, entendeu? Então, assim, não existe uma coisa que a gente possa generalizar, nem para um lado e nem para o outro, entendeu? A gente tem que preservar quem? O nosso herói. Que quem é o nosso herói? O paciente, mais uma vez. As vidas, é isso. Entendeu? Então, eu não posso achar que eu fiz um curso de 2 dias e já posso sair por aí rasgando o rosto de todo mundo. Olha, pessoal, ela é fera. Toma seu café, Michele, porque senão vai até esfriar, né, Léo? O Léo tá aqui também, né, Michele? Aí, Léo, daqui a pouco você vai aparecer, hein? Né, ó. Você vê que a gente prestigia todo mundo. Hoje nós temos aqui várias celebridades aqui no backstage, né, Michele? Exatamente. Aqui. Daqui a pouco vamos apresentar todo mundo aí, que eles vão aparecer aqui, ó. Não vamos escapar, não. Com certeza. Mas, né? Michele, uma dúvida. Com esse negócio do machismo, né? Que tá pegando muito forte, como tá na profissão? Você ficou. Tem essa parte, as mulheres estão pegando um espaço muito forte na odontologia, que tem um monte de dentistas, e também na medicina. Uhum. Tem o machismo ainda ou já melhorou bastante esse tema aí? Porque tem um preconceito, o homem acha que não sei o quê, é mais machista. Como que tá essa situação na área? Olha, realmente. Defendendo elas, né, Léo? Senão a gente apanha aqui, né, velho? Escopulone. Não, mas existe sim. Existe, hoje, muito menos,
tá? Muito, muito menos. Mas, por exemplo, a minha especialidade, né, que é a uma delas, porque eu tenho 5 especialidades, mas enfim, né, a que eu mais atuo é a bucomaxilo hoje. Dentro da minha especialidade, até uns 10 anos atrás, era escasso de mulheres atuando. Caramba. Era uma especialidade praticamente reservada ao sexo masculino. Mas também por conta da demanda e por conta do que você tem que se doar para isso, tá? É de um tempo para cá, por exemplo, que a gente vê mais mulheres à frente dos hospitais, mulheres dirigindo algumas redes hospitalares, o que era até então restrito ao sexo masculino. E, de fato, hoje a gente assume plantões e plantões super extensos, entendeu? Que nem... Hoje eu não faço mais plantão hospitalar, já fiz muito. Hoje eu não atuo mais, né, no plantão. Ajudo em um ambulatório. Porém, eu tenho a Lara, né, também. Sim. Então, acaba Larinha, dificultando. Larinha. Acaba. Toda meiga. Né? Toda meiga que você não conhece. Eu falo que ela dá um chapéu em 3 meninos. Mas, então, eu tenho a Lara. Então, assim, pra mim é muito complexo fazer um plantão de 12 horas e ficar longe da Lara. A Lara tá somente com 7 anos, entendeu? Então, por mais que existe, né, a inclusão da mulher dentro desse ambiente, cara, a gente tem muitas responsabilidades dentro da nossa casa, inclusive, que é difícil você delegar. A mulher multifunções, né? Que você tem que ser profissional, Exato. mãe, esposa, tem que ser empresária, que depois eu vou falar dessa situação também, não é fácil. Mas conheço várias mulheres que conseguem se desdobrar, entendeu? Então aí a frente e manter o charme e a beleza, também. né, Michele? Porque não é fácil, né? Tem que ter, né? Senão, tem que manter. como chama o fratelo lá, o dono da pensão? Né? O Luiz, senão... O Luiz ia falar assim, mas com esta dona, larga tudo isso aí, meu. Vem pra cá, mulher. Nossa, certeza. E ele é um parceirão, porque, imagina, só em outubro, no mês de outubro, cara, eu fui pro Rio, fui pra Londrina e tô indo pra Florianópolis amanhã. Cara, se eu não tenho essa parceria, sabe? Se eu não tenho esse companheirismo dele, cumplicidade, gente, né? não teria nem como eu fazer tudo isso, entendeu? E ó, Luigi, só vou registrar aqui porque a Michelle, ela fala muito. Nossa, são vários adjetivos, hein, meu? Você ganhou na Mega Sena acumulada aí e ela ratifica que você é não só esse casal maravilhoso, mas ela também ratifica o pai que você é, o parceiro e cúmplice, né, Michele? Exatamente. Mas, ô, Michele, além da parte da odontologia e do bucomaxilo, você também faz parte do instituto, né? Que é importante a gente compartilhar também. Gente, é verdade. Depois você vai deixar suas redes sociais no final? Vou, com certeza. Pra quem quiser te seguir, vai bombardear suas redes sociais aí. Ai, ó, fico muito feliz, inclusive, porque a gente tá disseminando, né, essa ideia, a gente tá disseminando, porque o que acontece? Da mesma forma que a estética, ela cresceu demais, as intercorrências vindas desse crescimento também cresceram, entendeu? Então, por exemplo, há 2 anos atrás, eu fundei um instituto chamado SOS HOF. Por que HOF? HOF de harmonização orofacial, tá? O SOS HOF, ele ajuda os profissionais a diagnosticar, planejar e tratar as intercorrências de harmonização. E tudo isso de forma gratuita. Então, se você é um profissional harmonizador, seja da HOF injetora, o que seria a HOF injetora? Que faz ácido hialurônico, botox, ou da HOF cirúrgica, que é essa área mais invasiva, certo? O Instituto SOS HOF, ele te ajuda nas suas intercorrências, porque eu não me canso de falar isso. O herói da nossa história é o nosso paciente. Então, a gente não mede esforços para ajudar o nosso herói. E, Michele, na realidade é o seguinte, qualquer área de atuação, você tem que amar o que você faz, né? E é o que você faz, você ama o que você faz. Ai, realmente, eu sou apaixonada. Você tem paixão, e a questão não é só de um lado estético, é questão de saúde, né? Você tem paixão no que você faz, de salvar vidas, né? E até queria tocar nesse assunto também, que a gente comentou nos bastidores, e até para quem está nos acompanhando, eu fiquei muito impactado, eu acho que essa que é a palavra,
assim, os cases que chegam para você de erros médicos Exato. drásticos, né? Pessoas que estão assim, fizeram um procedimento, né, Léo? Cara, e é alarmante isso aí. É alarmante, porque assim, eu tive até conversando com a Michelle nos bastidores, compartilhando quem está nos assistindo, que eu falei com os amigos que mexem com seguros. Cara, existe mais de 500 mil erros médicos por ano. É alarmante Sim. isso. 500, não, isso aqui foi declarado. E que não é declarado? Vai para esse Brasil afora aí. 500 mil erros médicos, nós estamos falando de várias situações. E os médicos estão pedindo a apólice para se proteger Exato. automaticamente. E aqui não estou condenando ninguém, apenas alertando para que a gente tome muito cuidado, porque nós vamos atrapalhar vidas, mexer com estética, com motivação, com propósito, com tudo. Pode até matar. E ter um falecimento, um óbito por uma negligência profissional, né? E eu queria que você compartilhasse, Michelle, um caso que te sensibilizou. Você falou assim, cara, isso aqui me marcou muito, que eu peguei... São vários cases, né? São vários. Mais um que você sensibilizou bastante. Exatamente. Naquele momento lá que eu contei lá atrás da minha vida, eu fui diretora de um instituto aqui em São Paulo chamado IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, onde esse instituto ele faz perícias médicas para o judiciário. Quando eu falo médica, eu não estou falando só médica medicina, eu estou falando médica odontológica e toda a área da saúde, tá? Perfeito. Então, esse instituto, ele faz as perícias até hoje, o instituto existe, é super reconhecido. Então, o judiciário, quando tem essa parte de erros médicos, manda para o IMESC, tá? E o IMESC, ele pega todos esses casos, existem peritos lá no IMESC, e onde julgam a pertinência, né, do caso. Ou seja, o IMESC ele faz um laudo, uma perícia para poder homologar no processo. Exatamente. Por quê? Porque o juiz, ele não tem competência técnica para julgar um caso médico, tá? Perfeito. Então, ele vai nomear um perito, tá? Ele subestabelece esse conhecimento. Esse perito, ele pode tanto ser um perito público, do IMESC, no caso, como um perito particular. Se a causa, ela tá correndo pela justiça gratuita, ela vai pro IMESC. Muitas causas particulares também vão pro IMESC, tá? Mas o juiz, ele também pode designar um perito particular para fazer essa perícia. O que é o papel do perito? O papel do perito é traduzir para o juiz tudo o que está acontecendo, tá? E dizer para o juiz se aquela causa tem ou não tem um nexo, tá? Então, por exemplo, você foi lá... Eu vou falar da minha área, vamos falar da odontologia um pouquinho, né? Pra gente fugir um pouquinho desse clima mais tenso. Vamos lá. Sim. Odontologia. você extraiu um dente e teve uma fratura de mandíbula. Vou lá no extremo, vai, gente. Aí, o que o perito vai dizer pro juiz? Se você agiu certo ou se você agiu errado. Se isso era uma coisa que poderia acontecer e que você tinha ciência ou não, tá? Então, eu sempre brinco com os meus colegas, com os meus alunos, enfim. Tudo que você fala para o paciente antes que pode acontecer é intercorrência. Tudo que você esconde é negligência. Entendeu? Então, assim... Poxa, a gente vai fazer um canal... Exato. Você vai fazer um canal... Certo? Você pode ter uma fratura, você pode ter um insucesso, você pode ter uma infiltração posterior a isso. Legal. Se você não fala, você está cometendo uma negligência, porque você não está alertando os riscos. Está se omitindo aquela situação. Exatamente, porque você tem que saber dos riscos antes de fazer qualquer procedimento. Isso seja na odontologia clínica, na harmonização ou em qualquer área. Entendeu? Eu, há 15 anos atrás, eu fiz uma cirurgia de miopia e, inclusive, no termo de consentimento, tava lá que eu podia ficar cega. Ou seja, se eu tivesse ficado cega... Afetava a tua profissão. Não, tudo bem, mas eu tinha ciência. E eu escolhi correr esse risco. Você tá me entendendo? Diferente de eu ter ficado cega, né, por exemplo, e não saber que poderia acontecer isso. Você tá vendo a grande diferença? Não há dúvida. Então, assim, a clareza com os nossos pacientes, ela é fundamental. É ético, honestidade, é honesto, né? E com muito caráter, né? Porque isso aí você não pode ser desonesto com um paciente. Porque o paciente é vítima, ele tá ali
na cadeira, querendo uma cura, Exato. querendo uma solução, e de repente ele pode ser vítima de uma situação. Não, com certeza, exato, entendeu? Então, assim, eu vou fazer um preenchimento de nariz. Outro exemplo, vai, a gente tô saindo da odontologia e tô indo pra estética. Não, mas é bom esse jogo que você bate bola. Eu tô fazendo um preenchimento de nariz. Uma intercorrência que pode acontecer, uma necrose. Sim. Você tá ciente que pode acontecer isso com você? Você quer correr esse risco junto comigo? Entendeu? Eu tenho todo o subsídio pra controlar essa intercorrência. Mas pode acontecer. Entendeu? E resultados. Hoje a gente vê muito processo por conta de resultados. Então, você Ou seja, alinhar... você é muito acessada para fazer perícia também, né? Exato. Para ver... Perícia, exatamente. assistência técnica, eu sou bem requisitada nesse sentido também. Foi por isso que eu montei o SOS Hoff. Você entendeu? Eu consigo transitar entre a área técnica e a área jurídica. E ajudar outros profissionais da área que também precisam de Exato, suporte. não só os profissionais, mas como os pacientes. Perfeitamente. Entendeu? Porque pelo SOS Hoff, eu posso perceber hoje que as pessoas, elas sabem fazer, elas fazem com maestria, muitos profissionais, a maioria deles. Porém, quando tem algum problema, elas não sabem diagnosticar e resolver. Entendeu? Então não basta Ficam saber. limitadas, né? Não basta saber fazer. Tem que saber. Eu falo pros meus alunos isso. Eu falo assim: só faça o que você sabe resolver. Certíssimo. Entendeu? Se eu faço um implante dentário e eu comunico o seio maxilar e eu gero um processo infeccioso de sinusite no meu paciente, eu sei resolver? Sei. Então eu faço o implante. Certíssimo. Entendeu? Se eu não Se sei, eu não o nosso sei- profissional ajuda para poder solucionar. Ok. E assim, pedir ajuda é Fundamental. super fundamental. Fundamental. Entendeu? Você não tenha medo de pedir ajuda, sabe? Porque você pedindo ajuda, você tá fazendo um ato nobre, Certíssimo. entendeu? Certíssimo. Ninguém sabe tudo. Por mais, eu falo assim, quanto mais eu estudo, mais medrosa eu fico. É, porque você tem muito cuidado com a vida. E você tem muito cuidado com os detalhes, né? Porque você fala assim, as pessoas estão dependendo de você. Você exige de você também, cada vez mais, para aperfeiçoar, Claro. chegar na excelência. E isso é o objetivo do profissional, né, Michele? Não, certeza. E o mercado, né? O mercado da saúde, É muito cara, complexo e muito ele é muito detalhista. complexo, mas assim, ele se renova num Sim. piscar de dedos, entendeu? Então não adianta eu achar que eu me formei há 1000 anos atrás e não vou mais precisar estudar, porque eu já sei tudo, porque eu já me formei, né, gente? Então, assim, não preciso mais estudar. Não, cara, o estudo, o aprendizado, Fundamental. ele é fundamental e ele é uma constância. É recorrente, você toda hora você tem que estar inovando. Exatamente, aprendendo. são tecnologias novas que surgem a cada dia, sabe? É tudo. Por exemplo, antes a gente fazia uma cirurgia ortognática, que é a cirurgia de reconstrução de face? deficiência da face, deficiência óssea congênita, né? Que é dentoesquelética, que a gente fala. Eu demorava 10 horas para fazer uma cirurgia dessa. Hoje eu demoro 4. Olha, Mas por quê? a tecnologia ajudou Por nessa... causa da tecnologia, entendeu? A Ganhou um tempo cirurgia, absurdo. ela é a mesma, mas hoje existem materiais super tecnológicos, certo? Que me dão subsídios a fazer essa cirurgia de forma minimamente invasiva e num tempo muito mais rápido. Para quem que isso é legal? É melhor para o meu paciente, que ele vai ter um pós-operatório muito, muito melhor. É melhor para mim, como profissional. Meu desgaste físico vai ser muito menor, certo? E eu vou conseguir olhar a cirurgia do começo ao fim com muita atenção. Quando a gente levava 10 horas para fazer uma cirurgia dessa, nós tínhamos que entrar dentro de um centro cirúrgico com pelo menos 3 pessoas na equipe, porque existe um desgaste físico. Não há Pensa, dúvida. você ficar 10 Físico, horas, mental, lógico. Não há é uma dúvida. vida que tá lá, Não há dúvida. deitada, dormindo, que não tem ideia do que Não tá há dúvida. acontecendo. E outra, você traz o teu dia, que às vezes pode estar num dia ruim também. Interferir na cirurgia. Exato. Não, Você tá um dia com problema, um óbito, uma situação Lógico, delicada. com certeza. Enfim, você chega e tem que fazer uma cirurgia daquela que você tem muitos detalhes. Né? Exato, mas essas cirurgias também são consideradas eletivas, ou seja, Sim. são cirurgias previamente agendadas. E se você estiver com algum problema, né, você cirurgião,
Cara, é simples assim, você aborta a cirurgia. E você tem acessibilidade. Exato. E quem não tem? Não, Você tem entendeu, que ter, Michele? tem que É ter. louco. Porque Você- a gente vive num mundo maluco. Pode falar assim. O ser Exato. humano tá xarope, o país passando por muitas provações, o mundo passando por muitas provações. Essa apologia, essa guerra de conceitos, isso pode, isso não pode, tá muito nos extremos, né? Sim. Tá nos extremos. E tem que ter sensibilidade, não só com a vida, com as situações, com você, com a tua ética profissional. É muito legal isso aí. Com certeza, mas a Muito gente... importante, né? Né, eu brinco que eu parto do princípio de que todo profissional da saúde tem que ter essa consciência. Não há dúvida. Se ele tem ou se ele não tem, aí deixa de ser, né, um problema nosso, passa a ser um problema dele. Como só na odontologia, com qualquer tipo de profissão, né? Você tem que ter consciência. Exatamente. do que você Só tá que, atuando, né? e eu preciso levantar uma bandeira, Marcelo, hoje, cara, que é muito importante, que é o leilão do seu próprio corpo, tá? O que significa isso? Os próprios pacientes hoje nos procuram para saber preço. Você tá me entendendo? Então, assim, me liga assim, Michele, quanto que custa uma cárie? Michele, quanto que custa uma lipoaspiração de papada? Cara, não leilou o seu corpo. É a sua vida que tá em jogo. É verdade. Entendeu? É muito delicado. Então, assim, eu ouvi dizer que fulano de tal é bom ou não é. Hoje existe internet a nosso favor. É assim, você vai tratar tem um conselho, vai procurando um conselho. né? Então, é o que eu falo. Você vai tratar com um profissional, pesquisa se ele é especialista nesse assunto. Pesquisa no site do CRO, ou do CRM, ou do conselho de classe que for. Certo? Na internet, a gente acessa um site chamado Jus Brasil. Você vai saber se aquele profissional, ele tem ou não tem processos no nome dele, quantos processos, entendeu? Se ele ganhou, se ele perdeu, porque também existe o paciente psiquiátrico, tá? Sim. Ou seja, existem pacientes que entram no nosso consultório já querendo nos processar. Ponto. Você tem os dois lados, né? Você tem os dois lados. Então, assim, não basta você entrar no Jus Brasil e entender se o paciente, se o profissional tem ou não tem processo. Porque às vezes ele caiu na mão de um picareta, de um paciente picareta. Essas crenças, esses traumas traz para qualquer outra relação. Exatamente. Né? E aí acaba subjugando que não tem sentido nenhum. Exatamente, né? Essa minha bagagem do IMESC, ela me serve hoje como o quê? Como uma antena. Sim, entendeu? Quando eu dúvida. sento com o paciente e o paciente começa a me trazer muitos problemas e falar muito mal de profissionais que já o trataram, cara, acendeu a minha luzinha. Entendeu? Acende uma luzinha aqui e aí, vamos lá, evolui o assunto. Entendeu? Cara, na minha primeira avaliação, eu já sei se esse profissional, se esse paciente, ele já tá de boa ou má fé. Dificilmente, Marcelo, eu me engano. Michele, aí é o ser humano, né? E o teu feeling de experiência você vai apurando, né? Eu acho que todo mundo tem que melhorar. O profissional, o paciente, eu acho que esse ecossistema tem que se ajustar, né? Em qualquer tipo de profissão. Porque o paciente, ele vem com umas crenças que ele acha que ele pode fazer, né? Não tem esse direito. O profissional, às vezes, acaba agindo com alguma situação que também exagerou. Então, ele traz traumas para os próximos profissionais. Então, fica esse ecossistema, né? Mas, ô Michele, o tempo vai passando, o papo é legal, né, Léo? Não é? Daiane, cadê você, Daiane? Depois você vai aparecer aqui. Mas é o seguinte, o que é mais difícil? Ser empresária ou ser dentista? Porque é um desafio, porque ela também é empreendedora. É verdade. Né, Michele? Nós temos que abordar esse tema que está muito aquecido no empreendedorismo. Nem me Hoje os fala. profissionais também estão atuando no seu core business, mas também estão empreendendo. Exato. O que, na sua visão, é mais complicado? Focar a odontologia ou empreender? Marcelo, você sabe que essa sua amiga aqui é completamente louca, né? A minha Tem que jogar os abacaxi pra Exato. você, Gente, a minha personalidade é uma personalidade de desafios. Eu não consigo me ver numa zona de conforto. Entendeu? Que signo você é, Michele? Eu sou de peixes. Peixes. Entendeu? Peixe é tranquilo, meu. Sou super. Então, Mas eu você devo é ter. hunter, você é Sei lá, eu acelerado. devo ter um ascendente em alguma coisa que a gente não sabe explicar, entendeu? O ascendente é Fórmula 1, né? O ascendente é Fórmula 1, né? Pois é. E aí eu não consigo ficar quieta, né? Toda vez que eu me vejo numa zona de conforto, eu quero sair dela. Você se estressa, né? Eu me Tem que fazer estresso, eu não acontecer. consigo, sabe? Eu não consigo ficar quietinha na minha. O Marcelo, ele me acompanha há muito tempo, né, gente? Então ele sabe que esse 2024
foi o ano mais louco da minha vida. Foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. Está sendo, né? Está sendo, entendeu? Fechei 2 clínicas, abri uma outra e agora estou assumindo um hospital, meu amigo. Pô, isso aí... Sério. Informação de plantão, né? Você não Informação sabia, hein, de Matiele? plantão, Olha que exatamente. Tô assumindo um hospital, tá? Junto com um grupo muito bacana. Legal. Um hospital dia, que é um hospital de pequenas e médias cirurgias, Que legal. certo? Que fica ali na região da Paulista, na Peixoto Gomide. Tá. E esse hospital eu quero abraçar... Que tava perto da tua clínica também, né? Exatamente. Você tem um relacionamento forte ali, né, Matiele? Exatamente. Então, e esse hospital, eu quero abraçar quem, Marcelo? Eu quero abraçar esses profissionais, tá? Não só da medicina, mas da odontologia. Então, eu quero dar subsídios, por exemplo, para o implantodontista, que é um cirurgião, que só faz cirurgias dentro do seu consultório, da sua clínica, a ter essa experiência de entrar para atender o seu paciente dentro do hospital. Certo? Então, eu quero dissipar essa ideia da odontologia propriamente dito, tirando a especialização de bucomaxilo que vive no hospital. Tá. As outras áreas da odontologia, elas precisam saber o que é isso. Porque, às vezes, a gente atende um paciente com problemas de base de saúde, certo? Que não podem ser tratados no consultório, no ambiente ambulatorial. Tragam esse paciente para o hospital. A gente te abraça, a gente te ajuda. Você tá entendeu? melhorando o seu ecossistema dentro da profissão, né? Exatamente. Isso que é legal. Você tá deixando um legado. Exatamente. Porque pensando sempre em quem, Marcelo? No meu paciente, no É meu isso aí. herói, entendeu? Eu quero fazer de tudo Aliás, para outros oferecer. pacientes, né, Michele? Os seus e Não, outros. então, no outros, meu no que eu modo geral, falo, nosso, né? É Mas verdade. é isso, eu quero oferecer o quê? Eu quero oferecer o de melhor. Certíssimo. Todo mundo tem esse direito. Certíssimo. Entendeu? Todos os pacientes têm esse direito. Ah, eu não posso fazer um implante no consultório porque eu tomo anticoagulante, porque eu sou diabético, porque eu sou hipertenso, porque eu corro o risco de tomar uma anestesia. Cara, traz esse paciente pra gente no centro cirúrgico. Entendeu? A gente te ajuda a cuidar desse paciente. Sabe, a gente divide responsabilidades. Isso é muito legal. A divisão de responsabilidades na saúde é uma coisa maravilhosa. Aliás, eu só tenho que pedir a Deus para te iluminar, para você salvar vidas, Michele, porque você, como todos os profissionais da saúde que levam esse carinho, a paixão pela profissão e salvar vidas, como o Léo também está aqui e outros, né? São pessoas que são iluminadas por Deus, porque não é fácil você ver várias situações, erros, situações. E eu queria pegar um ensejo, até exemplificar, de uma situação que você comentou comigo, dentre outras, né? Até para ajudar a Michele, que ela pegou um procedimento que o paciente, ele tava com uma situação, né, Michele? Acho que na orelha, né? Acho que Exato. Foi na orelha, Foi né? pela SOS Hoff que nós pegamos esse caso. Pegou, né? Me recorda aí, Exato. o paciente, ele tinha que fazer uma cirurgia da orelha, que ela tava um pouco aberta, né, Michele? Ele fez um procedimento, Isso. né, que a gente chama de orelha de abano, que é Orelha aquela de orelha abano. bem aberta. Isso. Ele fez um procedimento chamado otoplastia. E aí, nesse procedimento de otoplastia, aconteceu uma complicação, onde parte da orelha dele entrou num processo de infecção e necrose. Olha isso. Então, ou seja, ia ter que tentar levar uma situação de saúde, de estética, perdão, Exato. que interferiu na saúde. Ou seja, aí tem que chegar na Michele, por favor. Exatamente. E aí, assim, pela SOS Hoff, dificilmente eu trato o paciente. Como eu te falei, qual que é o objetivo principal? É ajudar o profissional a resolver a sua própria intercorrência. Mas neste caso, quando eu vejo que o profissional não tem capacitação ou ele não consegue atuar no próprio caso, aí sim eu abraço o paciente, entendeu? Então esse paciente veio até mim, nós diagnosticamos, nós montamos todo um planejamento, certo? E tratamos esse paciente e graças a Deus deu tudo certo. Não foi um tratamento fácil, foi um tratamento longo, certo? Nós contamos com a ajuda de outros profissionais maravilhosos, a doutora Meire, que trabalhou com a ozonioterapia, com a laser terapia, de forma assim, maestrosa, Que top, entendeu? né? Que top, né? E aí nós conseguimos reverter todo esse caso,
tá? Que era um caso que estava evoluindo para uma situação bem grave. Nós conseguimos reverter todo esse caso e o paciente hoje tá super feliz. Que bem, certo? que legal. Que bênção de Deus, né? Não, super bacana. Por isso que eu falei, olha só, mais uma vez a gente falando sobre o quê? Divisão de responsabilidades. É isso entendeu? Divisão de responsabilidades. Eu acho faço que a laser, gente vai não ter que faço. fazer um videomaker lá no hospital, entrevistar, levar esse Ai, conteúdo, com né, certeza, Michele? maravilhoso, maravilhoso. Entrevistar a equipe, Estão né? super Parabenizar o pessoal, né? convidados. Gera um Não, tumulto as lá, que eu falo portas- alto, mas é brincadeira, Não os é? pacientes vão... Ah, tira esse cara daqui, né, Michele? Ah, imagina, as portas estão abertas para vocês, enfim, uma Será coisa um muito prazer, bacana. Michele, eu fiquei feliz de saber essa notícia, porque é impagável, né? Quando você tem esse privilégio de ter equipes comprometidas, Sim. pessoas do bem, Sim. pessoas que amam o que fazem, para chegar e falar, cara, que ápice, né? Depois chegar Pois depois é. no procedimento e deixar chegar a essa situação, né? Exatamente, exatamente. E agora com o hospital, então, né? Nossa, Pronto, que acabou top, sem hospital, Michele. a gente já fazia essas Quero fazer uma visita lá. Eu maluquices só com vou lá, hospital, Léo, se for então. convidado, porque Ah, já tá convidado. os dentistas, os médicos, né, Dani? Brincadeira, Né? viu? Eles têm uma agenda disputada. Eu tenho que ser convidado, senão, que com esse questadona, esse maluco italiano vai fazer aqui, né, Michele? Não, você é sempre muito bem-vindo, meu Obrigado, amigo. obrigado pelo carinho, Michele. Parabenizo você aí e toda a equipe pelo amor na profissão, porque eu fico muito feliz e lisonjeado de ter pessoas assim que se entregam ao máximo por situações, pacientes, vidas, e você faz um trabalho magnífico, né? Você faz um trabalho espetacular. Ai, Por isso que eu obrigada. parabenizo aqui, por isso que eu te convidei aqui, porque é top. Mas, Michele, falamos dessa caminhada. Quem que tá conseguindo, aliás, melhor, quem que está cuidando mais da saúde? O idoso, o jovem, a mulher, o homem? Como tá quem tá levando mais a sério essa higiene bucal, essa saúde bucal? Até pela tua experiência, porque o jovem com um monte de tranqueira, né? Aí chega lá com o Sim. dente com uns buracos, né? Parecendo uma cratera. Exato, mas o que acontece? Com o boom da estética Aí, dentária... Botinho, ó, que plateia maravilhosa. Aí, ó. Meu, você tá de brincadeira, tá parecendo... Como chama lá o Serginho Grosman, né, Michele? Não é? Olha só. É, altas horas, meu. Tanta gente legal, que né? bacana aqui, Ó, o olha Enzo, só. sou fã desse cara, Meli, sou fã desse cara. Gente boa, né, Dianinho? Esse cara é meu irmãozaço aqui de longa data, depois vocês vão conhecer. Esse cara aí não tem preço também. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai bater um papo. Obrigado por vocês terem vindo aí, né? É verdade. Então, Michele, segue aí. Então, eu atendo muita geriatria, né? Muitos pacientes idosos, porque eu venho da base da implantodontia também, que é uma das minhas especializações. Junto com o Dr. Léo aqui, meu parceiro, a gente faz todas as cirurgias e as próteses desses pacientes juntos. Então, mas com o boom da estética dentária, né, as resinas compostas, as porcelanas, todo mundo querendo ter o dente branco, alinhado, bonito, e eu não julgo isso não, tá? Isso daqui, que fique bem claro que a pessoa tem que se sentir bem com ela mesma, tá? Então, com isso, os jovens começaram a vir mais aos consultórios, entendeu? E eles vindo mais até o consultório, a gente consegue o quê? A gente consegue manter uma situação de saúde, entendeu? Porque se ele tem uma faceta de resina, por exemplo, ele precisa fazer manutenção dessa faceta. Então, isso traz ele até o meu consultório. Então, olha que coisa boa. Legal. Entendeu? Um boom da estética beneficiando a saúde. Entendi. A estética puxou ele pro consultório. Puxou ele pro consultório. Automaticamente deu uma saúde mais... Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, assim, e hoje, por conta da estética, né, a gente acaba preservando mais a função. O paciente vem procurar, paciente mais jovem, no caso, vem procurar um clareamento, vem procurar uma porcelana, vem procurar uma resina, entendeu? E a gente cuida de tudo. Sim. Porque não tem como a gente colocar a estética sobressaindo a função. Na frente da função básica de saúde. Perfeitamente. Exatamente. Entendeu? Mas, ô Michele, o tempo vai passando, o papo é rico, né? Maravilhoso. Mas eu queria, para quem está nos escutando aqui e nos vendo, que 3 dicas você pode deixar, falar assim, isso aqui é fundamental, independente da geração, da idade. Fala assim, ó, você que está nos escutando, o seu dentista, tal, isso. Porque eu acho que é legal. Tem vários, né? Eu sei que tem, mas assim, para que a pessoa tenha essa consciência. O cuidado anual, sei lá.
Fala assim, isso aqui é fundamental. 3 dicas importantes, você que é uma baita profissional. Cara, primeira dica, que é fundamental. A boca, ela faz parte do seu corpo. E problemas bucais matam. É a primeira dica. E é a dica soberana, tá? Então, uma cárie pode te levar a uma infecção e pode te levar a sepsemia, que é uma infecção generalizada. Perfeito. Uma Gravíssimo. cárie pode causar uma endocardite bacteriana, que é um problema de coração. Entendeu? Então, Ou seja, assim, uma infecção no dente pode chegar numa artéria e chegar no teu coração. exatamente. Cara, é gravíssimo isso aí. E tem Entendeu? muitas pessoas que nem sabem disso, né? Pois é. Então, assim, a boca, ela faz parte do seu corpo. Então, você vai no médico, você faz os seus exames de rotina, vá no dentista. Porque ela é tão importante quanto qualquer órgão do seu corpo, tá? A segunda dica que eu trago aqui é para a parte da estética. Muitas pessoas não conseguem tirar uma selfie, se olhar no espelho. A sua autoestima é muito valiosa, tanto para você quanto para nós, tá? Hoje, a gente consegue ajudar pessoas nesse questionamento, né, da autoestima, da estética, com simples procedimentos. E nem sempre procedimentos tão onerosos, tá? E terceiro, você é a pessoa mais importante da sua vida. É, certíssimo. Certíssimo. Perfeito. Show de bola. Ah, meu Talento, amigo. né? Ô, Michele, o papo vai indo, mas eu queria saber o seguinte, como você tá vendo o mundo dos digitais, né? E os profissionais mergulharam no digital. Né? Nas redes sociais, os dentistas, os médicos, advogados, enfim. Várias áreas aí que o pessoal mergulhou no digital. Como você tá vendo esse avanço? Porque você que é muito digital também, né? Você gosta. Mais ou menos. Eu Você me gosta. esforço. Ô, Léo, ela gosta. Eu me esforço bem. Ela vai bem. Ela tem uns 30 mil seguidores Gente, aí. para com isso, né? Eu sou da era da datilografia, entendeu? Sim. Eu peguei a transição do analógico pro digital, entendeu? Então eu não tenho tanta facilidade assim. Mas eu me esforço, de verdade. Daí você manda bem no digital, que eu te acompanho. Não, eu te que eu falei, eu me acompanho, você vai esforço, bem. entendeu? Você fala de uma maneira elegante e tal. A gente precisa estar na mídia, entendeu? O Instagram é a maior avenida do mundo, né? Então, para quanto mais pessoas a gente dissipar a nossa idealização, para quanto mais pessoas a gente dissipar o que a gente acha correto, sabe? Os nossos valores, cara, isso é grandioso. Por isso que eu me esforço para estar no digital. Entendeu? Sim. Então, E é legal também, ô, Michele, até fala com o Itamar. Cadê o Itamar, meu irmão? Itamar, olha aí. Nosso patrocinador aqui, Axios. olha. Aí, Itamar, obrigado por ter vindo, hein, meu irmão? Ah, é verdade. Você sabe que você é fera. O Itamar, É. eu sempre aprendo com ele, porque dá umas dicas de contabilidade, ô, Michele. Que legal. Que ele é top. Ele tem uma boutique contábil, ele não tem uma contabilidade. Olha, que bacana. É um trabalho customizado, né, Itamar? Humanizado e customizado. Ele é fera. E eu sempre. Não é só porque ele acreditou no projeto, mas ele é muito cirúrgico. Ele foi professor da Trevisan, então ele tem bagagem que também. bacana. Né? Não, isso é super importante para a Sim. saúde financeira do nosso negócio, né? Sim. Do nosso consultório, das nossas clínicas, do hospital, entendeu? Então, assim, Perfeitamente, essa Michele. área administrativa, contábil, financeira, cara, se essa área tá mal, a gente Não há dúvida. acaba com o nosso negócio. E o que é legal é que ele vê customizado. Ele vê para aquele tipo de segmento, ele vê a classificação, ele vê o código de atividade, né, o Itamar? Então, assim, é legal que ele falou, Fratelo, tem tudo a ver. Porque hoje o empresário, o que ele tem que pensar? No core business dele. Exato. Pô, da odontologia. Você tem que pensar nisso. Essa parte aqui do administrativa, financeira, tributária, etc. Você tem um profissional que te oriente. E o Fratelo é fera. Então ele sempre vem aí prestigiar o Itamar. Ele acreditou muito no projeto, fico muito grato. Né? Assim, além de ser irmãozão, Fratelo, ele sempre falou, Fratelo, onde você estiver, eu quero estar. Isso aí eu fiquei muito feliz, honrado. E eu registro aqui, né, Itamar? Sempre eu falo isso. Que bacana. E ele é fera mesmo. Além de ser professor, é um talentoso. Quem tiver a oportunidade de acessar as redes sociais do Itamar e o site dele e bater um papo com ele, eu recomendo, porque o cara é fera. Que bacana. Ele conhece e outra, além de tudo isso, ele é humilde, porque se não tiver que fazer, ele não faz. Ele fala, você tá tudo em ordem. E o que isso que é legal? Não precisa levar aquele
aquela situação do empresário que já tá com muita dor. Ele falou, cara, você tá bem protegido, você tá bem como profissional, você tá assim. E se você não tiver, estou aqui à disposição para orientá-lo. Isso que é legal, né? Como Não. você muito bem faz na odontologia, né, Michele? Com certeza, né? E também a gente não pode ser hipócrita a ponto de... CNPJ precisa do quê? De lucro, É isso aí. entendeu? Precisa de dinheiro. A gente não pode ser hipócrita. Tem que ser uma troca, Tem que entendeu? ser. A gente dá o nosso melhor como profissional, mas a gente precisa ser recompensado por isso também. Não há dúvida. E eu, até aproveitando de seja, o Reinaldo que veio aqui, eu sou fãzaço do Reinaldo, que você vai conhecer quando tiver oportunidade. O Reinaldo veio aqui, ele falou, Fratello, é muito simples, é pegar dentro da educação financeira. Exato. Ele falou o seguinte, a vida na pessoa física ou jurídica, você tem que ter 3 R's. O R de resultado, que é o lucro, sensacional, tem que ter. Senão, se você não tiver para poder pagar esses seus custos fixos e variáveis, não tem como. Me ajuda aí, né, Itamar? Você que é o chefe do assunto. Sou um jovem aprendiz. Aí tem que ter o R de recorrência. Você tem que ter recorrência no teu negócio. Porque senão essa volatilidade, sazonalidade te derruba. E o último, que é o mais importante, que é uma dor crônica do brasileiro e das empresas, que é reserva. Exatamente. A reserva tá difícil. Exatamente. E aí o que eu falo com ele, ô Reinaldo, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Pois é. Hoje o cara quer ir no consultório, precisa contratar o Itaú, mas não tem grana. Ele fala, cara, eu vou morrer, mas não tem grana. Aí o que ele faz? Meu Deus, deixa explodir, deixa o imposto, né, Itamar? Pois Não, é. deixa lá pra fazenda e depois o Itamar resolve. Puta, virou um buraco. Não, agora explodiu, tem que ir lá na... Então ele chega no limite. Exato. Ele tá no limite, ele vai no profissional, ele não faz o preventivo. Exatamente. E isso que é um problema sério, né? Mas também eu vejo que é uma coisa muito cultural, sabe? Porque cultural, o brasileiro, eu brinco que assim, o brasileiro, ele não gosta que vendam pra ele, mas ele gosta de comprar. É verdade. Não é verdade? Entendeu? O cartão fica infinito, né? Parcelado em 10 A parcelas. gente é uma cultura consumista, entendeu? Mas todo mundo se sente desconfortável com um ato de venda, mas todo mundo adora comprar. É verdade. Entendeu? Então isso também é uma coisa que a gente pesa, né? A gente pesa no nosso dia a dia clínico. É verdade, Michele. Michele, eu fico grato aí, o tempo vai passando. E aqui é engraçado. O italiano fala pra cacilda, né, Zô? Eu gosto desse cara. Esse cara é gente boa demais, né, ô Janinho? Né, Melissa? Eu falei que eu tinha que trazer o Enzo. O Enzo é top, Michele. Ele é top. Ele vai lá no teu consultório. Vai, ô Melissa, leva lá, Michele. Ah, vamos lá. Mas eu não posso deixar tanto assunto bacana pra compartilhar com você. O tempo vai passando. Pois Mas o pessoal precisa Quando conhecer não um é- pouco de você. Ah, quando ele me perguntou assim, né? Michele, me passa aqui um roteiro, né, pra eu falar. Eu falei, aí eu passei 2, 3 tópicos, né? Você falou, o que mais? Eu falei, menino, se a gente falar sobre isso, a gente vai falar 3 dias já. Ah, e outra, só nessa brincadeira já foi 45 minutos, Léo. Olha esse bate-papo, essa resenha. É um happy gente, hour é aqui, um né? happy hour, maravilhoso. Mas uma é interessante a delícia gente falar com um você. pouco do quem é a Michele, porque pra quem o teu paciente, aquele profissional que tá no hospital, que você tá indo lá, pô, a doutora veio aqui rápido, sai correndo, que você é assim, né? Sou. Ela é papaléguas. Ela sai daqui, vai pra cá, pega o carro, sai correndo, pega a Lara, vai não sei aonde, vem pra cá, vai fazer palestra, vai não sei o que lá, vai pro Rio. Não é assim, Michele? É assim, mas Você tem por rodinha, isso- você não tem rodinha, você tem um turbo aí nas pernas, né, meu? É igual, todo mundo me pergunta, Michele, como que você dá conta de tudo isso? Eu falo assim, sei lá como eu dou conta de tudo isso, eu só vou, entendeu? E aí dá certo. Não, mas é isso que é legal, para as pessoas entenderem que é o seguinte, atrás dessa profissional maravilhosa, você tem uma vida. Não é? Mas quem é a Michele? Michele é ligada no 380. É verdade, Entendeu? é verdade, eu é não verdade. sei ficar quieta. O grande problema Não consigo dela, parar. ô Jorginho, depois eu vou te falar, viu? Olha, eu como palestrino, depois ela vai falar o time dela, mas não vai falar. Nem vou falar, Enzo, nem vou falar, mas tudo bem. Para! Mas, ô, Michele, porque nós temos a Van que também é do mesmo time. Ora, mas com esta dona, Não. viu? Maledetos, mas Pois tudo é, bem. né? Mas, ô, Michele, o que você gosta de fazer naquele momento de falar assim, cara, é hora de eu respirar um pouco em casa? O que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Desconectar, falar assim, hoje eu tô desconectada. Olha, eu adoro chegar em casa. Eu chego em casa e eu gosto de brincar com a Lara. A Lara gosta muito de joguinho, entendeu? Então, assim, a gente pinta, a gente joga, entendeu? Momento Mas humano. mas ela é uma trapaceirinha, viu? Vou te contar já que a Lara, ela não sabe perder. Sério? Gente, ela só tem 7 anos. Larinha, mas ela não você, sabe Larinha. perder. A gente senta assim. Esses dias eu levei um Uno pra ela, né? Aquele joguinho de carta. Menino, ela faz as regras dela.
Quando ela tá perdendo, ela já muda as regras do jogo. A Lara, ela é uma figura, ela não sabe perder. Mas a gente gosta muito a gente pinta juntos. Então, quando nós estamos os três, né? Eu, ela, a Lara e o meu marido, o Luiz, a gente gosta de Luigi. estar junto, entendeu? Então, Luigi, né? É, É Luigi, verdade, Luigi. ele também é um italiano nato, Antoniassi, Luigi, meu. Luiz Antoniassi. Boa gente, boa gente. Pois é. A gente gosta disso, a gente gosta das coisas simples do dia a dia, sabe? Que também são importantes. Porque essa vida hoje que a gente vê no Instagram, né, de luxo, de ostentação. Glamour, né? Então, o que eu tento mostrar pra minha filha, principalmente, que ela não precisa de tudo isso pra ser feliz, entendeu? Porque eu quero que ela seja uma adolescente, um adulto forte, certo? Porque a gente fala que a geração de ferro, a geração de aço, tá se acabando, né? Tá indo embora. Que são os nossos pais, os nossos avós, que precisavam de muito pouco para viver e ser feliz. E hoje entra uma geração de cristal, que precisa de muito, entendeu? E nunca tá satisfeito com nada. Quebra com facilidade, tá? Então eu tento levar pra minha casa, eu tento levar pra cabeça da Lara que ter coisas legais é bacana. E ela me tem como espelho, tem o pai dela também como espelho, que eu batalho muito, eu trabalho muito, né, pra ter as coisas que nós temos hoje. Mas que aquilo lá não é o importante, certo? Que ela pode viver bem com o que ela tiver. Com a simplicidade. Com a simplicidade. E eu tento trazer isso para o dia a dia da nossa casa, entendeu? A simplicidade, certo? Como eu te falei, sentar para pintar um desenho, a gente pode ser feliz, a gente pode se divertir pintando um desenho, a gente pode se divertir jogando um joguinho sem celular. A gente não precisa de um videogame de última geração para ser feliz, a gente não precisa de um iPhone 15 Pro Max, 16 agora que tá lançando, certo? Certíssimo. A gente pode ser feliz nas coisas simples. A gente pode ser feliz passeando num parque sem ter que gastar dinheiro. Entendeu? E todo mundo pode. Sim. E Entendeu? o mais importante, conhecendo vocês estão dando muita educação, muito amor, princípios e valores, que é o principal que ela precisa para a vida dela. Exatamente, Michele? exatamente. Que o resto ela vai aprendendo e vocês vão guiando, que vocês estão sempre presentes aí, né? E você muda a configuração rápido, né? certeza. Você sai do profissional e se Sim. torna mãe rapidinho nessa situação. Né? Isso é muito legal. Rapidinho, tem que ser assim. E prato, e na gastronomia, tutti noi, né, Ai, Léo? Pô, ma gente. questa dona mangiare molto bene. Ai, gente, Que eu prato que você adoro fala uma assim, eu comida. não vi você esse prato, esse é o melhor prato da minha vida. Ó, são dois. Primeiro é uma feijoada. Feijoada. Sério? Não, tudo contra o porco, né? Não é possível, Gente, meu. real, eu não vi você Itamar, uma feijoada. E a brincadeira, Lara mano. também não, Tudo viu? contra o porco. A Lara também não. Eu não vi você uma feijoada, assim, se você falar assim, qual sua comida preferida? Na primeiro que vem na minha cabeça, pá, feijoada. Feijoada. que Entendeu? legal. E comida japonesa. Que legal, meu. Verdade. Sou fã também. Apesar Gostamos de sangue muito. italiano gostar de muita pasta e muita pizza, hambúrguer, todas essas coisas aí que faz mal pra caramba, Gosto também, tá? Adoro. Mas, assim, os dois né? Uma queridinhos feijoada e uma são culinária esses. japonesa. Exatamente. Que legal. Entendeu? E um vinho? Um vinho, uma cerveja, uma bebidinha, socialmente. Gosto de um vinho, não bebo cerveja. Menos café, porque café ela é dentista, Não. né, Léo? Para, café, Testador, né, gente. meu? Para a vida, café, eu sou... Vinho também, mancha o dente, Café meu. é o meu combustível diário. Real. Hoje eu tento me policiar um pouquinho, mas eu já tive fases da vida. Mas também, ó, gente, como que eu posso manter, né, essa É eletricidade toda sem um cafezinho? verdade. Mas café faz parte da minha vida. Não consigo. Ó, falando no vinho, Michele, não saindo do assunto, só pra deixar esse recado, quem toma um vinho e café pra não deixar escurecer esse dente? É até uma crença, uma dúvida. Quanto tempo tem que escoar rápido? Daqui 2 horas, já começou a manchar? Como que é esse trauma que tem? Porque senão você fala, porra, meu, Não. puta tempo no consultório, tava sorrindo, pum, já manchou o dente. Meu Volta pro amigo. consultório de novo, né, Léo? Porra, Pois é. vá Ó. falar culo tutti, né, meu? Vamos lá. Por que você, né, a gente vê assim, o café e o vinho mancham o dente? Ele só vai manchar o dente se você tiver com o dente sujo. Biofilme, placa bacteriana, tártaro. Só dessa forma que o café e o vinho vai manchar o dente. O seu esmalte dentário, ele é blindado contra as manchas
extrínsecas, né? Que é as manchas que vêm de fora das comidas, das bebidas, entendeu? O nosso dente é como se fosse uma louça, certo? Então, por exemplo, você come num prato de porcelana, tá? Vamos semelhar a porcelana ao esmalte do nosso dente. Você lavou o prato fica sujo, manchado? Não. Nosso dente também não. Tá, mas Se tem você um tempo. Eu tomei Mas um se vinho- você negligenciar, ok, vai ficar, entendeu? Mas tem um tempo, Então- por exemplo, o cara tomou hoje. Aí ele chegou em casa, tá, como fala em italiano, umbriago. Chegou meio balangão, tá lá desconectado, né? Foi lá escovar os dentes no domingo. se No você- sábado foi pro domingo. Ah, não, aí sim, né? Tem que Porque ser o quê? formou a 2 horas, placa. 3 horas. Por quê? Porque formou a placa, Então, isso eu entendeu? tô falando. Então, assim, se você escovar seus dentes 3 vezes por dia, pelo menos, manhã, tarde e noite, acabou. Qual é a principal hora da escovação? A noturna. A noturna. Por quê? Porque seu metabolismo, ele diminui, porque você está dormindo. Você não precisa das suas células ativas funcionando em plena atividade. Seu metabolismo diminui. Com a diminuição do metabolismo, você vai salivar menos. E é salivando menos que as bactérias instalam no seu dente. A placa bacteriana, o tártaro, entendeu? Então, assim, se você tiver que optar por Michele, eu só posso escovar meu dente uma vez por dia. Que é um erro, tá? Ok. Mas assim, ou de Michele, manhã ou à noite, mas Eu à só noite. posso escovar o dente uma vez por dia. A principal é a noturna. Entendi. Aí, fica a Entendeu? dica, né, Michele? Mais uma dica. Exatamente. valiosa, Mas não. valiosa. Não façam isso, tá? Sim. Porque a gente acorda com aquele bafinho também, né? Ninguém Sim. merece. Você conversar com o seu colega de trabalho, com o seu parceiro, com aquela. E outra, também tô falando aquele aqui o hálito lado maravilhoso. ruim, né? Você é o lado bom. Porque o lado ruim é aquele cara que tá aqui, tá? Escova uma vez por dia ou 2 vezes por dia. Porque às vezes durante o dia o cara não escova, mas pelo menos 2 vezes por dia é Marcelo, legal, né? exatamente. Se a gente for pegar uma pesquisa da média de escovas de dente vendida para a população brasileira, tá? É uma média de 0,8 escovas por pessoa por ano. Ou Nossa, seja, é uma escova se por eu, ano? se eu pensar A minha dura 3 meses, aí já tá virando Olha bagaço só. já, meu? exatamente isso, se eu pensar que eu troco a minha escova a cada 3 meses, 2 meses, 3, no máximo 4, entendeu? E se é 0,8 por ano, isso significa que tem gente que não escova o dente. Ah, é verdade, Michele. Tem gente que não compra escova, ou tem gente que usa uma escova descabelada. Entendeu? Ah, Sim. quando que eu tenho que trocar a minha escova? Descabelou, troca. Ou seja, interfere a gengiva. ali detona tudo. Exato, Tá vendo? entendeu? Aprendi com você, Michele, tá vendo? Aê, aí, meu olha lá, amigo, tá vendo? ó, Puxando tá a orelha vendo? aqui ao vivo, né? Mas, ô, Michele, dando continuidade, da gastronomia uma bebida. Você falou que gosta de um vinhozinho, de um café, né? Gosto. E você gosta de uma cerveja, uma champanhe? Não, cerveja eu... Não, você não gosta. Meu paladar, ele não pega aceita legal. muito a cerveja, entendeu? Uma bebidinha doce, às Coquetel. vezes, entendeu? Mas assim, eu não sou muito de beber. Tá, você é Entendeu? bem regrado. O meu marido, ele não bebe nunca. Ele nunca, Agora, se juntar aí o Colocou, Rogerinho, é. puta merda, não coestadora, bebe né, nunca, Melissa? Fala aí, Rogerinho. entendeu? Então assim, antes de eu casar, eu tinha o hábito de beber mais. Depois que eu casei, é muito chato beber sozinho, né? Sim, tem É que ter chato. companhia. Tem que ter lógico, companhia. Tem que compartilhar. Então assim, ele não bebe. Então, quando que eu bebo? Quando eu tô com alguém que bebe junto comigo. Uma ocasião especial. Entendeu? né? Uma coisa especial. Sim. E como eu te falei, a Lara, ela dá chapéu em 3 meninos, entendeu? Cara, ela também é igual eu. Ela é, tipo, Acelerada. agitada. Sim. Ah, não dá, né? Aí, não tem jeito. Não dá pra ficar tontinha e deixar a Lara solta. Ainda não, porque ela só tem 7 anos. É isso mesmo. E tem que acompanhar de perto. isso Não mesmo. é verdade? E doce? Gosta de doce? Gosto. Tem algum preferido? Gosto. Um chocolatezinho, Bem leve. tá? Mas não sou uma Chocolate. chocolatra. Vivo bem sem doce, entendeu? Gosto mais de um salgado do que de um doce, diria. Legal. Entendeu? E esporte? Esporte. Curte um esporte? Gosto de esporte. Quais? Gosto bastante de esporte, Tem entendeu? algum preferido? Alguns? Adoro jogar vôlei. Ah, vôlei? É, Vôlei de praia ou vôlei mesmo? tanto faz. Já joguei muito. Já joguei bastante Que legal. vôlei, adoro jogar vôlei. Já joguei futebol também, É mesmo? sério. Esse talento você não falou pra mim, mentira. Já joguei futebol, já fiz teatro. Teatro? Aham. Matriz? Que legal, meu. Olha quanta coisa eu já fiz nessa vida, né? Parabéns, Michele. Falei que são 42 anos bem vividos, viu? Parabéns, que legal. Então, É. o vôlei é um esporte que chama atenção.
Chama. Você pratica ainda ou não? Raramente. Ou tá fazendo um atletismo? Ah, não faço. Eu Não? sou meio sedentária, sabia? Não, Entendi. não deveria ser. Por conta da saúde, a importância, né, da atividade física, mas eu sou meio sedentária. Entendeu? Entendi. Eu coloco tanta coisa no meu dia a dia e eu acabo. Mas você não é sedentária, porque você tá em movimento, né? Sim, eu acabo negligenciando um pouco na atividade física pra minha saúde, tá? Isso é super A gente conversou muito importante. sobre isso, porque o sedentarismo é Sim. aquela pessoa que tá no sofá, não sai do Exatamente, Parece um saco, né? exatamente. Gruda ali e não sai demais, né? Sim, Agora, a gente tá em movimento, andando, correndo, tá? Lógico, não é o ideal, mas... exato. Mas Não, não estamos parar, eu sedentários, ando muito. Ou se a gente for contar meus passos durante o dia, pelo amor de Deus, não dá nem pra contar. É verdade. Mas não, dificilmente eu pratico uma atividade física constante, Legal. entendeu? E um time? Tem um time de futebol, Michele? Ah, tem meu time de futebol do coração. Não vou perguntar. Mas eu tenho que perguntar, porque faz parte né, de conhecer um pouquinho a Michele, né? Não é. Até ela tá de verde, ela é palestrina, Eu né? não sou palestrina. Meu pai é. Olha lá. Meu pai é. Eu sou corintiana. Eu sou corintiana. Eu vou contar o porquê eu sou Aí o pessoal corintiana. Olha que critica o Michele legal. e fala assim: Ê, Marcelo, você só traz os palmeirenses. Não, Não. meu, tem os corintianos. Cara. Eu vou trazer todo mundo. Santista, tem 2 santistas Não aqui, é? né? É verdade. Tem mais uma palestrina que a Melissa tá aqui me fortalecendo. Menino, eu venho, né? Eu sou de uma família italiana, tá? Palmeirense. Aí tinha uma ovelha negra na família, que é o meu tio. Meu tio Zé. É Beijo, um zica, tio. né? Esse é um zica. Aí, olha que loucura. Toda a minha família é palmeirense. Meu tio lá, corintiano. Entendeu? E meu tio, ele sempre, meu pai e meu tio sempre moraram muito próximos, né? E o meu tio, ele me pegava, me levava no jogo de futebol. Eu amava isso. Entendeu? E acabou. Então, por causa do meu tio Zé, eu virei corintiana. Mas Ê, assim, tio desde Zé. 3, 4 anos de idade. Me perguntava, que time que você torce? Corinthians. Aí pegou. Entendeu? não tem Tio jeito. Zé, ó. Olha, eu vou falar uma Ele coisa. foi Ele é um maledeto, mas responsável. tudo bem. Mas de qualquer maneira, até pra deixar claro aqui, né, Michele? A gente fala muito, a gente fala Pois sobre é. futebol, religião e política. A gente não fala sobre aqui. Só que é interessante a gente compartilhar. Eu tenho muitos amigos corintianos, muitos. Meu irmão é corintiano. Ó, Eu tenho um amigo também. que é conselheiro do Corinthians. Eu tenho a Fratello, que é santista, que tá isso? aqui. Tem o São Paulino. E os caras falam, pô, Fratello, cadê o São Paulino? Não, calma, vamos chamar. Veio já o São Paulino aqui, já veio o corintiano, alguns corintianos, palestrinos. Uhum. Agora vai vir os santistas também, porque senão o pessoal joga tijolo. Ah, Marcelo, não, mas aqui é só pra gerar uma resenha. Mas, ô, Michele, um sonho. Tem um sonho que ainda você não realizou? Um sonho que eu ainda não realizei. E gostaria? Não sei. Olha, o meu maior sonho era ter a Lara. E Que esse já sonho realizou. foi realizado. Amém. Entendeu? Então, esse sempre foi o meu maior sonho. Porque desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu falava que eu ia ser mãe de uma menina chamada Lara. Isso, legal. tipo, acho Modo que eu tinha espiritual, né? 10, 12 anos de idade. Eu falava assim, não, quando eu engravidar, um dia se eu engravidar, eu vou ser mãe de uma menina chamada Lara. Entendeu? Quando eu conheci o meu marido, a primeira coisa que eu falei pra ele foi isso. Falei assim, se a gente tiver uma filha, vai chamar Lara. Que legal. Se você não aceitar que chama Lara, eu não quero nem casar com você, tô brincando. Não, você toda hora. Mas verdade, foi a primeira coisa que eu falei Esse pra é o ele. problema, eu vou casar. E aí, olha que papo, olha que legal isso. Quando eu engravidei, eu tinha certeza que era menina e eu tinha certeza que era Lara. Entendeu? Antes de tudo, quando eu descobri, tá, fiz lá o teste de gravidez, eu falei assim, é uma menina, chama Lara. Aí, quando a gente foi fazer o nosso primeiro, né, o ultrassom pra ver o sexo, eu tinha certeza. Aí ele lá, torcendo os dedos pra ser um menino. Entendeu? Se fosse menino, ia ser o Eric. Aí ele lá, não, vai ser menino, vai ser menino. Ele queria muito menino, né? E aí eu falei assim, pode parar, vai ser, é menina, vai ser a Lara. Entendeu? E aí, quando a gente fez lá o ultrassom e a médica falou que era uma menina, eu falei assim, eu já sabia. Você falou com Deus, né? Né? Já sei, eu já Espetacular, né? sabia. Espetacular. Entendeu? E esse era o meu maior sonho. Entendeu? Porque eu tive uma menopausa precoce. E quando eu engravidei da Lara, a chance de eu engravidar naturalmente dela era de 3%. Entendeu? E era pra eu ter feito uma inseminação artificial com uma ovodoação. Ou seja, pegar o óvulo Sim. de outra pessoa, de outra mulher, e fertilizar no espermatozoide do meu marido. Pra inseminar em mim. Certo? Mas aí eu fiz um puta tratamento, que foi, tipo, uma fase bem difícil da minha vida. Imagino. Não engravidei durante o tratamento, só que depois que eu terminei o tratamento, eu engravidei da Lara. Entendeu? Então eu tinha certeza
que era menina e que era Lara. E é engraçado, né, o Michele, até compartilhar. Eu tenho uma visão que é o seguinte, né? Tem mulheres que geram filhos e tem mulheres que são mães. Nascem mães, né? Exatamente. Você vê pelo jeito, pela adoção. A Melissa é uma mãezaça, né? Mas também tá aqui, você e outras mães, né? E é engraçado que nasce, né? Porque a pessoa tem aquele dom, né? Eu acho que é aquele dom de ser mãe. Tem mulheres que não tem, gerou um filho, mas às vezes não tem aquele dom, aquela doação, aquele carinho, aquele amor, né? Porque você tem que fazer isso aí. Você é o parte de mãe, né? Ou parte de pai também, não só parte de mãe, né? Exato, exato. Porque a E você é uma maternidade zona. também não são só flores, né? Perfeitamente. Michele, uma saudade. Você tem saudade Tenho. Tenho saudades da minha avó. da sua avó? Minha avó nos deixou em 1999. E assim, eu sempre fui a bonequinha dela. Você Entendeu? tinha um vínculo muito forte com ela. É. E essa é a minha maior saudade. É eterna, né? Porque Eterna. quando a gente pega os entes queridos que nos Né? deixaram, a gente... Pois é, É uma cicatriz que não cura nunca, né? pois A é. gente vai levando na vida, né? Real. É uma saudade que a gente tem que aprender a conviver com ela, né? É verdade. E somos gratos a Deus porque Com certeza. ele ter o privilégio de cultivarmos em vida naquele período, né? Sim, E estar em vida. sim. Michele, o tempo passa e eu queria ficar horas e horas falando com você que o papo é rico, é maravilhoso, é encantador. Você sabe disso, sabe que eu sou teu fã. Ah, E o que eu não te perguntei que você gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo? Cara, acho que a gente falou tudo aqui, hein? A gente Fizemos falou um mix muita aí, né? coisa, é verdade. De bate-pronto, assim, não vem nada na minha cabeça, não. Do que a gente não conversou, do que a gente não falou aqui. Acho que a gente abordou aqui assuntos muito bacana. Nós abordamos assuntos importantes, tanto para a parte profissional como a parte do paciente, É verdade, falamos essas coisas, né? né? Você é religiosa? Você queria ter uma religião? Eu acredito, eu sou católica, Você é católica. tá? Não sou tão praticante, mas eu sou católica, acredito muito em Deus e faço minhas orações e meus pedidos diariamente, né? E meus agradecimentos, porque não é só pedir, é agradecer, né? Como eu falei, a gente Gratidão tem eterna que. todos os dias, né? Exatamente. A gente tem que agradecer pelo simples fato de estarmos vivos e acordarmos bem todos os dias. Entendeu? Isso já é uma dádiva. Porque se a gente tá vivo, se a gente acorda bem, se a gente tem saúde, cara, o resto é só correr atrás. É verdade. E, para isso, o que te motiva 24 horas por dia? Que me motiva 24 horas por dia? Minha cabeça. Minha cabeça é uma coisa muito louca, que ela não para. É o Watson da Entendeu? IBM. É. A minha cabeça, meu pai, cara, é uma coisa muito engraçada. Meu pai é assim. Meu pai é igual eu, também agitado. Eu ligo pra ele, a gente é muito próximos também, né? Meus pais são separados. A minha mãe é a paixão da minha vida também. Eu sou muito próxima do meu pai. Meu pai também é a paixão da minha vida. E meu pai é muito parecido comigo. E às vezes eu ligo pro meu pai e falo assim: pai, tive uma ideia. Ele fala: meu Deus do céu, fala. Qual a próxima, né? Fala. Legal. Sério. Então é isso, né? Legal. Então, assim, minha família toda me motiva. A minha maior motivação é o incentivo também que eu tenho, sabe? Eu tenho incentivo de todos os lados. Isso é muito importante. Porque em nenhum projeto que eu faço, eu caminho sozinha. Entendeu? E eu levo isso. E eu tenho muita facilidade de levar isso para pessoas semelhantes e que possam fazer com que isso cresça e dê certo. Entendeu? Legal. E geralmente essas pessoas gostam dos meus projetos, das minhas ideias e abraçam junto, sabe? Isso Isso que é que é legal, muito né? bacana. Que te fortalece pra você seguir sempre aí nessa caminhada, né? Exato. Igual o negócio do hospital, entendeu? Sensacional. Sozinha eu não ia conseguir. E ainda bem que você publicou aqui com a gente, né? Compartilhou, né? Porque a gente vai, quem sabe, fazer uma visita lá pra compartilhar essa façanha, né? Exatamente. E sempre Né? ligando no bem-estar, né? Você sempre pensando no social. Muito legal, muito Sempre. legal. Porque essa troca, né? Eu sou coração. Eu sou 100% coração. Entendeu? Eu tenho meio esse meu lado, né? Tipo, explosivo. Fala alto. Eu sou E italiano. bate na mesa. Né? Eu sou italiano. Né? Do italiano. Mas eu sou 100% coração. Isso é Entendeu? legal. É a sua essência, isso é muito legal mesmo. Michele, uma viagem. Mas eu falo assim, eu quero pra esse... Ou já fiz também, né?
Uma viagem, você fala assim, aqui é um lugar que eu quero estar com a minha família, com a Lara, com o Luigi, e com os pais, enfim. É um país que você gostaria de conhecer, que vai estar no seu radar. Olha, todo lugar que tenha praia. Eu amo praia. Não me venha levar não me leve pra neve, tá? Ah, não? Não me leve pra neve, não. Que eu gosto de praia. Eu gosto da praia, mas Eu também eu sou gosto, polar, né? Porque eu adoro neve, então, né? É impressionante. Eu gosto do pé na areia. Eu gosto de... Esse contato com a natureza. Eu né? gosto. Isso é Eu legal. gosto de sentir isso. Me leva pro mato, me leva pra praia, entendeu? Me leva pra lugares onde eu posso ter esse contato físico com a natureza, sabe? Legal. Isso é muito bacana. Mas Então, tem um assim, destino? Costeira Amalfitana na Itália? Fernando de Noronha? Sim, tem um Saint-Tropez? destino, tem. Que mais Um aí? lugar que eu não conheço, né? Aruba, né? Não, um lugar... Então, eu não conheço, um lugar que eu não conheço ainda, mas que estão nos planos, só não conheci por falta de oportunidade, a Grécia. Puta, que legal. Sério. Deve ser maravilhoso mesmo. Deve ser maravilhoso. Então é um lugar que eu ainda brincava com meu marido. Eu falava assim, eu quero passar o meu aniversário de 40 anos na Grécia. Só que eu fiz 40 anos na pandemia. Aí eu não consegui passar na Grécia. Mas tá próximo. Entendeu? Quem sabe Mas a gente é vai isso junto, aí. porque eu também Vamos- quero conhecer lá. Bora lá, então. Bora lá, Vamos hein? fazer uma trip pra Grécia. Porque eu sou fãzaço de viajar. Tanto é que eu tenho um projeto aí. Vamos ver se no curto espaço de tempo a gente criar o Fratelli Experiências pra gente viajar, convidar todo mundo que quer viajar. Seja Pois aqui no é. Brasil ou fora, mas não importa. A gente tá junto, confraternizando e fazendo essa grande família, né? Pois que é. Muito legal, né? eu já falei que eu tô dentro, tô junto vou aí te nesse provocar, projeto. É isso mesmo, hein? Michele. Não me venha, não me exclua dessa. É isso mesmo, é isso mesmo. Michele, o tempo passa, eu só tenho que agradecer, mas antes de encerrar, eu queria deixar algum presentinho pra você, que é um carinho, né, pela tua vinda aqui, que fico só grato pela tua gentileza, ter compartilhado com quem está nos assistindo, compartilhar a tua experiência, a tua sabedoria, um pouquinho do seu ser, um pouquinho da tua família, um pouquinho da Michele, né? O que é a Michele? Para que as pessoas também tenham essa experiência, né? E eu preparei um presentinho para você, espero que você goste com muito carinho e que a gente vai compartilhar aqui na LED algumas pessoas que querem falar com você. Vou te falar que esse cara foi responsável pela virada da minha vida. É mesmo? Que é legal, mesmo. meu. Olá, minha amiga, tudo bem? Tô aqui gravando esse vídeo para reforçar a minha admiração por você, em especial pela audácia que você tem, pela capacidade de resiliência de dar a volta por cima sem perder o entusiasmo e se mantendo focado no que você acredita. Você tem uma carreira incrível, um coração gigante e uma audácia que inspira pessoas à sua volta. Ou seja, você tem elementos que eu admiro em uma pessoa, em especial num profissional, e que realmente são profissionais como você, que dão as cartas no mercado, que inspiram outros a continuarem, em especial a ir mais longe. Sabe que eu acredito mesmo que o nosso país precisa de pessoas como você, que têm audácia, que têm determinação, que em especial inspiram pessoas, criando referências, deixando a régua alta, dizendo sim, é possível ir mais longe, olha um pouco para a minha história. E usando a tua história como alavanca, como referência, pode saber, meu amigo, você tem feito bem para muita gente aí, você tem a minha admiração, viu? Parabéns. Ele é um mentor. Cara, ele é meu mentor. Ele... Você me traiu. Abandonou minha mentoria pelo concorrente, Léo. Com esse. Tô brincando, Michele. Você sabe que eu sou teu fã. Ai, eu sei, E aí a meu gente faz uma amigo. mentoria gratuita também, mas que legal o Exato. Fratelo, né? Ele falou umas coisas maravilhosas, né? Eu tava olhando o vídeo dele, maravilhoso. Né? Exatamente. O Rafa foi a pessoa que me fez entender que não era um pecado eu ganhar dinheiro, É isso aí. tá? Porque eu nunca me coloquei numa situação confortável de cobrar. Entendeu? Por mais que eu precisasse cobrar, por mais que, né, é um consultório É que o particular. cobrar pra você é emoção, não é razão. Né? Exatamente. Então, o Rafa foi a pessoa que me mostrou que eu não estava cometendo nenhum crime fazendo legal. isso. E hoje eu consigo aceitar isso de uma outra forma. Entendeu? E eu consigo. E o meu consultório hoje, ele tem uma saúde financeira muito melhor por conta desse cara. Que legal. Boa, Rafa. Boa, Rafa. Tá vendo? Que bacana. Mas tem mais gente aí, viu, Michele? Oi, doutora. Tô aqui no nosso cantinho, passando para agradecer todas as oportunidades que você me deu, que você me dá até hoje, por todos os ensinamentos. Estar com você, estar aprendendo todo dia uma coisa nova. E isso é incrível. Também queria falar que eu sou muito grata de ter você
como uma professora nessa profissão, porque você exerce da melhor maneira, da melhor forma, sempre pensando em todos os fatores, sempre pensando em cada detalhezinho e falar um pouco desse seu jeito atencioso, de sempre colocar a mão na massa, independente do problema que esteja acontecendo. Você é uma pessoa incrível e eu sou grata demais por ter você na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Ah, minha filhotinha, né, né, eu brinco com a Rafa, minha filhota mais velha, a Lara é minha filhota mais velha, mas calma que tem a Amanda, tem a Isa, eu não posso esquecer delas, porque senão, olha, rola uns ciúmes. Menino do céu, você não sabe, entendeu? Já passaram pela minha vida várias pessoas, entendeu? A Rafa é minha estagiária e ela é um presente na minha vida também. A Rafa olha, é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É maravilhosa mesmo. E gata, né? Porque ela é linda. Ela é. Não, e ela é super nova e tem uma maturidade. Ela é mesmo. Que olha. Por isso que os marimbondos ficam em cima dela. Já deve estar namorando já. Não, não tá, não. Aí, os marimbondos, daqui a pouco vai bombar o Instagram dela. Pois é. Tem mais, Michele? Tem mais aí? Nossa, Rafinha linda. Oiê! Tô aqui também pra falar um pouquinho de você. Na verdade, eu fui cúmplice do Marcelo. Eu que resgatei todos os vídeos de depoimentos e eu espero que você esteja gostando. Bom, eu fiquei pensando muito sobre o que falar sobre você, mas se tem uma qualidade que te define como pessoa e como profissional, é íntegra. Se a gente juntar toda a bondade e toda a honestidade, tá em você. Muito obrigada por ser essa pessoa, por ensinar tanto pra gente todos os dias. Juro, eu queria ter metade da sua disposição e fazer metade das coisas que você faz durante um dia. Essa sua capacidade é incrível. Muito obrigada por ser minha amiga e por me permitir fazer parte da sua vida. E eu quero deixar aqui registrado, já te falei isso, que eu tô com você e eu quero ver você estourando. Eu quero ver você fazendo muito sucesso e sendo muito feliz. Um beijo. Obrigada por tudo. Ah, pode parar agora, né? Ó, já tá querendo me fazer chorar aqui, hein? Amandinha, Amandinha é top, né? A Amandinha, além de ser uma amiga muito querida, ela cuida de toda a parte administrativa da clínica. Então, ela é uma pessoa de minha total confiança. Que legal, Michele. Você merece, então, né? Você viu que eu tô cercada de pessoas maravilhosas, né? Você viu que eu fui sniper americano, né? Eu fui pra cima, viu né? Que, assim, Michele, como você consegue tudo isso? Olha a equipe maravilhosa que eu tenho, entendeu? É por isso que eu consigo. E a Mandinha foi top. Ela falou, Fratello, tô junto com você. Tem mais gente aí. Oi, Mimi, eu queria te avisar que eu te amo muito, você é muito importante pra mim. Minha pequena, minha filhada, Belinha. Minhas riquezas. Essas são as minhas riquezas. É o presente da vida, né, Michele? Não é? Verdade. Tô fazendo aqui pra te falar que eu gosto muito de você. Beijo, tchau. Minha outra sobrinha. Tem outras mais acanhadas, né? Tem umas mais acanhadas, umas que gostam de falar, né? Aqui, pra te falar que eu gosto muito de você. Meu pequeno. Que legal, né? Esses são os meus sobrinhos, todos por parte, né, do meu marido. Que legal. A Bela, a Alice, o Luca. E faltou a Lelê aqui, hein, que é a sobrinha velha. Vamos ver se ela aparece. Ai. Oi, Mimi. A gente te ama. Beijo. Oi, Mimi. Oi, titia. A gente te ama muito, Mi. Tamo com saudades. A gente te admira muito também. Um beijo. Te amo. Fala que se ama essa tia. É isso aí que Você sabe motiva. qual que é o problema dos irmãos quererem ir embora do Brasil? É a saudade, né? É as saudades que eles deixam. É verdade. Entendeu? Oi, Mi, tô passando aqui pra dizer que a gente se orgulha muito de você, torce muito por você mesmo. Eu te desejo toda a sorte do mundo, a gente te ama e tá sempre aqui com muito orgulho de você. Beijo. Oi, Mi, amamos você. Estamos com saudade. Um grande beijo. Meu pai e minha madrasta. Madrasta, boadrasta, né? A gente pode chamar de boadrasta? Pode, pô. Então, a Má, ela também, ela é uma das pessoas que me apoiam em tudo. Que legal, né? Sabe? Esse carinho. É verdade. Oi, Mi. Eu também estou aqui para te desejar tudo de melhor para você e dizer que eu te amo muito, tá? Grande beijo.
Ai, gente, vou falar uma coisa. Vocês conseguiram uma proeza, hein? Porque essa mulher, ela odeia aparecer em foto, em vídeo. Mas ela gosta do Fratello, meu. Ela gosta do Fratello. Cara, gosta do isso Fratello, daí foi meu. um milagre. Vou guardar isso pro resto da vida. Quando trava alguma coisa, entra no circuito. Nossa, gente do céu. Fazer minha mãe falar. Tá vendo? Que bênção de Isso Deus, é um milagre. Oi, mamãe. Eu vim aqui pra te falar que eu te amo muito. Eu queria que você estivesse aqui comigo, com a Isabelle e com a Alice. E eu te amo muito também, mamãe. Tchau. Ai, fala só. Fiz bem, vai. Ó, Gata, né? Trabalhei Gata, bem, gata. né? Trabalhei bem aí, né? Gata. 50% é meu aí, viu? É isso mesmo. Oi, minha linda. Falar de você é fácil, né? Além de minha esposa, minha melhor amiga, minha companheira da vida, na alegria, na tristeza, principalmente nas aventuras, que são muitas. Uma mãe dedicada, comprometida, super protetora, uma profissional excelente, que ama o que faz e se dedica para evoluir sempre. Você sabe que eu sou seu maior fã e torço muito por você, pelo seu sucesso, pelas suas conquistas, que se tornam as nossas. E sou muito grato por tê-la em minha vida e agradecido por poder fazer parte da sua. Você merece todo o reconhecimento. Te amo, beijo, tchau. Tá vendo só, né? Escolhi bem também, né? Merece. Mas tem mais 2 presentinhos pra finalizar, Michele. Ai. É que as pessoas que a gente gosta, a gente faz muito carinho, né? Exatamente. E a gente fez uma brincadeira com você, que é uma situação muito legal, que a gente pediu para um amigo fazer, e a produção vai postar aqui na TV, na LED. Fizeram aí uma gentileza, a sua Olha, caricatura. Só isso, que bacana! Olha lá que legal, né, meu? Fizeram a caricatura da Michele. Lindo, amei, quero E a pra gente- mim. Não, mas já vai ficar no teu WhatsApp aí, que pra você ficar, tá vendo? Amei, Pra você deixar no teu consultório. Isso aí, ó. É, lá, isso mesmo, sorriso Colgate, olha lá, sorriso. Não é, ó, o drama dos meus pacientes. É o aqui, drama, ó. a dor dos seus pacientes, não é o drama. Dor não, ninguém sente dor na minha É cabeça. verdade, é verdade, é verdade. É o trauma. Então esse é um ai. carinho aí pra você, pra que você, toda essa gentileza, esse carinho pra você levar com essa experiência conosco aqui, né? E a gente preparou com muito carinho, muito cuidado, muita atenção, porque não é fácil a gente tentar explorar o máximo do convidado e você gentilmente abriu teu coração, abriu um pouco o que você faz, a gente retribuiu pra registrar esse marco na sua vida, que você leva com muito carinho. Ai, obrigada, meu amigo. Obrigada. Eu Só tenho- agradeço. eu só tenho a te agradecer. É, que é entendeu? isso, Michele. É Eu tão que- importante a gente falar, a gente vir aqui, né, nos programas, nos podcasts, e estando ao seu lado, então, Ô, foi obrigado. melhor ainda. Obrigado, Entendeu? Michele. Porque a gente tem uma Eu sou um amizade. jovem aprendiz, que eu tô não é- aprendendo aqui também, porque eu não sou fera no assunto, mas tá aprendendo, né, Michele? Mas Cada você dia, é né? maravilhoso em tudo que você faz, meu amigo. É, a gente faz com muito Entendeu? carinho, isso é verdade. É verdade. isso é E bater papo é com nós, né? É, resenha É com a logo. gente mesmo, né? É Porque verdade. a consulta do Marcelo, gente, real, assim, são 3 horas de agenda. É isso aí. Porque a gente Porque a trabalha. consulta fica cara, né, Léo? Exato, a gente trabalha meia hora e fala 2 horas e meia, tá? É, Vou contar verdade, pra é vocês verdade. isso, porque assim, o assunto flui, né? É verdade, Michele. É uma delícia. Michele, pra conversar quem com quer te você. acompanhar, deixa as tuas redes sociais, que é importante também, né? Exatamente. Pra quem quiser te acompanhar, por favor, deixa aí o teu Né, contato, o teu Instagram. Deixa, meu Instagram é dra.micheledepaula, com 2 L's. E é isso, essa é a minha rede social, né? Lá eu coloco tudo do consultório, tudo da minha vida. É um mix, sabe? Eu já Legal. tentei ter mais de uma página de Instagram e tal, mas eu só dou atenção pra essa. É isso aí, Michele. Show de bola. E, ô, Michele, eu queria convidar também o nosso patrocinador, o Fera Itamar, meu irmão, que ele também, gentilmente, ele é um cara diferenciado. Ele falou, Fratello, eu queria compartilhar uma experiência com os convidados. E ele trouxe um regalito, que é uma homenagem pra você, um presente. Acabou sendo uma feliz coincidência que a doutora falou que gosta. E eu acho que com
moderação e uma boa higiene bucal. Mas não há dúvida. É, isso mesmo. Boa, boa. Obrigada. Obrigado, Michele. Obrigado, Itamar. Obrigado pela gentileza. Que carinho de vocês. Que carinho. Tô emocionada aqui. Vamos chamar o pessoal aqui pra aparecer aqui, né? Ó. A Melissa, o backstage que tá aqui. Ou então o Bruninho apresenta todo mundo aí, ó. Tem aí o Léo. Veio presentear. O Enzo, que eu sou fanzaço. A Melissa, que é um talento. Ela é uma mulher maravilhosa. A mãe do Enzo, esposa do meu irmãozão, Rogerinho. Esse cara também é top. Daiane, muito querida, espetacular. Uma baita relações públicas. E uma querida também que veio aqui. O Rogerinho também, né, Rogerinho? Aí, ó. Aê, Rogerinho. Marcando presença. Esse santista, gente boa demais. Um coração que não cabe nele, né, Melissa? É 10 vezes 10. Esse cara, né, também é uma alma gigantesca, né? E agradeço, Bruninho, pela gentileza de apresentar todo mundo. E, Michele, só tenho que te agradecer. Que Deus te proteja nessa caminhada. Que você consiga levar essa sabedoria. Que Deus te guie em cada passo nesses pacientes. Dessa saúde bucal. Dessas vidas. E que traga toda a relevância do teu conhecimento, que fiquei muito honrado de você ter vindo aqui hoje, aceitado o teu convite, aceitado compartilhar um pouco da tua vida. Só tenho que te agradecer. Então o agradecimento é mútuo. Muito obrigada por essa oportunidade, meu amigo. Muito obrigada por esse bate-papo. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso. E até breve, né? Estaremos até breve. Juntos. E para você que está nos acompanhando aqui no Papo de Fratello, não fique fora das nossas plataformas. Segue lá, curte, compartilhe. Esteja sempre conosco. Afinal, se a gente está levando esse conteúdo é porque vocês são muito importantes para nós, para a gente levar essa experiência. Papo de Fratello, sucesso é ser feliz. Valeu, até a próxima, pessoal.